Olá, produtor de cana, seja bem-vindo ao CanaTube. O nosso tema de hoje é gestão de contrato de venda e compra de cana-de-açúcar. Antes de mais nada, se você não conferiu o nosso último módulo sobre desafios do MPB, ele está disponível aqui para você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo nosso. Mas agora vamos ao que interessa. Vou deixar a palavra aberta aos nossos convidados para que eles se apresentem e a gente comece a debater o assunto. A palavra é de vocês. Olá, meu nome é Juliana Dias Sacomani, eu sou advogada com atuação no setor do agronegócio, especificamente com mais ênfase no mercado de cana-de-açúcar, produção sucroalcooleira, desde 1996. E há 10 anos tenho um escritório de consultoria e assessoria na gestão do agronegócio, com sociedade com o Fernando Bonfim Margarida. Olá, meu nome é Fernando Bonfim Margarido, sou engenheiro agrônomo de formação. Atualmente eu trabalho na MS Agro, que é um escritório especializado em contratos agrícolas. Esse escritório ele já está há 10 anos e ele foi formado justamente numa época em que a gente começou a perceber alguma mudança em relação ao relacionamento, usinas com fornecedores. Atualmente, nós estamos em torno de 230 clientes, numa área de contratos vigentes, em torno de 200 mil hectares e cerca aí de 55, 60 unidades que nós temos contrato vigentes, né? Olá a todos, meu nome é Celso Albano, gestor executivo do Orplana. Hoje estamos aí em mais um episódio e hoje falando sobre um tema muito importante. Eu acho que é a base de tudo, gestão de contratos de venda e compra de cana-de-açúcar. Com dois amigos que a gente já convive há muito tempo, Juliana Dias Sacomani, demos aula juntos, nos conhecemos há mais de 10 anos, Fernando Bonfim Margarido também, dois grandes amigos que pela última vez que a gente conversou sobre o escritório, falava assim 140 contratos, hoje estão com mais de 230. Eu acho que o mais importante é a gente pensar até no nome do tema, né? Gestão de compra, aliás, de venda e compra de cana. Por que a venda vem em primeiro lugar? Porque o protagonista dessa história é o produtor de cana. É ele que começa a atividade, é ele que dá o início, o start do processo de entregar a matéria-prima para alguma indústria. Ele, depois de um ano, de uma safra que ele se preparou para renovar, formar o canavial, e a partir daí ele quer oferecer a cana que ele se empenhou tanto, trabalhou com qualidade, produtividade, ele quer ter o quê? Segurança nas relações comerciais com a usina que ele adotou para ser seu parceiro, e às vezes por muito tempo, por décadas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que vem mudando em relação à parte de contratos, né? Por que hoje tem tantas confusões, até conceituais, em relação ao contrato? Fala-se em arrendamento, fala-se em parceria, as pessoas confundem, vem com uma lenda urbana, aí, uma discussão muito estranha, dizendo que contrato de parceria é o arrendamento disfarçado. Acho que a gente está aqui para esclarecer e até para o dono de terra que não quer entrar na atividade agrícola, ou o dono de terra que quer entender um pouco da atividade, ou aquele que é plenamente produtor, quais são os contratos em que ele se adequa melhor. E acho que para isso, então, nós temos essa conversa. Se a gente for analisar o Brasil, e mais especificamente 90% da produção, a região Centro-Sul, as mudanças de 2003 para cá, quando surgiram as novas unidades, acabaram tendo novos modos de relação comercial. Se a gente pensar nas usinas novas que ficaram se instalando no Oeste Paulista e depois entrando no Centro-Oeste, os famosos greenfields, né? Campos Verdes, as estruturas novas de indústria, se depararam com regiões que não eram tradicionais em cana-de-açúcar. Se depararam com regiões em que até existia um estranhamento, uma xenofobia em relação àquela região com o produtor de cana, inclusive com a indústria. E aí as primeiras modalidades ou
o firmamento de modalidades novas começaram a aparecer. Então, eu sempre brinco que eu nasci minha atividade como profissional em projetos novos, eu fui concebido como profissional em Greenfield, e o primeiro contrato que eu me deparei foi o contrato de parceria, que eu achava que era muito estranho, né? Porque a gente está acostumado com aquela visão de contrato de arrendamento. Então, eu queria deixar aqui para discutirmos um pouco entre nós três, priorizando Juliana e Fernando sobre a experiência que vocês têm, sobre quais são as modalidades que a gente encontra hoje em relação à relação comercial de entrega sob venda da cana para determinada indústria. Na verdade, o mercado, antigamente, né, a gente tinha experiência aí com usinas formadas por famílias que detinham a titularidade de uma certa quantidade de áreas, né, para garantir a segurança do fornecimento de cana para a própria, ou seja, da originação, melhor dizendo, de cana para a própria unidade industrial, mas imobilizar capital não é um bom negócio para a usina no caso. Então, ela acaba tendo que captar cana no mercado. E aí é onde se estabelece a relação entre usina e proprietário de terra, produtor de cana-de-açúcar. E uma das formas de se formalizar essa relação é por meio do contrato, seja ele de arrendamento, seja ele de parceria agrícola. Tem também a modalidade do contrato de fornecimento de cana-de-açúcar, mas aí o proprietário da terra é quem efetivamente produz, planta e fornece a cana-de-açúcar para a própria usina mediante algum arranjo aí de prestação de serviço, algum esforço conjugado. Mas, propriamente falando a respeito do contrato de parceria e de arrendamento, a gente tem alguns entraves na legislação que a legislação não acompanhou a modernização desse mercado. O Estatuto da Terra ele é feito de uma época em que o proprietário de terra explorava a mão de obra de quem produzia. Então, a preocupação majoritária do Estatuto da Terra é proteger a pessoa física de uma relação trabalhista, por exemplo, disfarçada. Então, hoje, com o avanço o crescimento e a profissionalização das usinas, o Estatuto ficou um pouco defasado. Em 2007, a gente teve uma adequação de legislação, e isso permitiu que o mercado se aproximasse um pouco mais daquilo que é previsto em lei, mas ainda não resolveu os problemas. Então, hoje, a gente não tem nem contratos propriamente ditos de parceria agrícola legítimos e nem os de arrendamento legítimos. Então, a gente tem uma mistura de um pouco de cada um no que é praticado na maior parte do mercado brasileiro. E isso não só para cana-de-açúcar, mas para soja, para laranja, para gado, às vezes, para café, enfim. Então, a gente tem uma mistura muito grande aí dos conceitos legais. Então, pela natureza pura e simples do que é previsto em lei, pelo contrato de parceria agrícola, o proprietário de terra cede terra para exploração para uma outra parte, por exemplo, uma usina sucroalcooleira ou uma pessoa física que ainda assim queira produzir a cana-de-açúcar para depois vender para uma unidade industrial, e as duas partes vão compartilhar do risco da produção. Essa é a essência da caracterização do contrato de parceria agrícola. E a partir daí, a partir do que foi produzido, é distribuída a cota-parte para cada uma das partes contratantes, de acordo com os percentuais definidos em lei. Pelo arrendamento puro e simples, o proprietário entrega a posse da terra e quem vai produzir paga um montante fixo, uma renda líquida em dinheiro, independentemente do risco de produção. Esses são os conceitos, de uma forma simplista, mas esses são os conceitos que diferenciam os dois contratos um do outro. E isso não é o que é praticado hoje no mercado, né? Então, enfim, a gente se distancia bastante dos conceitos legais. Depois de 2007, com a criação de da categorização do risco que o proprietário de terra pode correr, então a gente se aproxima um pouco mais do conceito legal, mas ainda assim não tá perfeito, ainda não está propriamente o conceito legal puro, porque no final do contrato o que acontece é que as partes deveriam, hoje já é permitido fazer adiantamentos, fazer pré-fixação de participação, mas no final do contrato, o proprietário vai concorrer com alguns determinados riscos aí, por exemplo, o que é o mais
comum é o risco da variação do preço do quilo do ATR ou da tonelada de cana, mas no final do período do contrato, as partes têm que fazer um ajuste entre o que foi pago para o proprietário e o que foi produzido efetivamente. E o que o proprietário recebeu tem que corresponder ao percentual limitado àquilo que está previsto em lei. E o que ele recebeu a mais, ou ele deve devolver, o que ele recebeu a menos, a usina deveria, ou a outra parte deveria pagar mais para ele. E esse acerto não é efetivamente praticado. E aí, Fernando, o que você tem a colocar? O Celso, você colocou uma questão aí muito importante, que é a relação da usina com o fornecedor de cana. Eu acho que essa relação ela mudou muito, porque nosso escritório já faz 10 anos e ele foi criado justamente porque nós julgamos que essa relação mudou. Se eu abrisse esse escritório há 30 anos atrás, certamente eu já teria quebrado com o escritório, porque antigamente existia uma relação mais forte, eram empresas familiares, então era como se fosse um time de futebol. Se você entregava para uma determinada usina, você tinha orgulho de dizer que você entregava para aquela usina e você queria sempre entregar. Então, era uma coisa muito ligada, as famílias eram ligadas, as usinas familiares, elas existem na região há mais de 50 anos, nós temos usinas aí de quase 100 anos aí. Então, era uma relação que o pai entregava, o filho entrega, entende? E provavelmente o neto vai entregar. E ao longo do tempo, essas usinas foram mudando de mão, principalmente com a entrada aí das multinacionais, dos grandes grupos, não necessariamente multinacionais, mas com outro tipo de gestão. Então, vamos dizer assim, a gestão do fio do bigode já não vale mais. O que vale é o que está escrito no contrato. Então, os contratos ganharam mais importância, né? Então, eu acho que essa relação, ela ao longo do tempo, de maneira discreta, ela foi se modificando, né? Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de dar um gostei no nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Nossos especialistas vão responder para vocês. Semana que vem a gente continua com o mesmo tema. Até lá!